Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química orgânica. O etileno, aí temos aqui a sua fórmula estrutural, pode ter dois de seus hidrogênios substituído por dois radicais do grupo metil. Então, vai haver aí uma substituição de dois hidrogênios por dois radicais do tipo metil. Escreva a fórmula estrutural plana dos compostos assim obtidos. Peraí. Escreva as fórmulas estruturais planas dos compostos. Tá. Então eu vou colocar, tipo assim, os compostos possíveis que podem ser obtidos a partir aí desse etileno. Olha só, pessoal. Basicamente, primeiro eu vou representar aqui o etileno de novo. É um carbono fazendo uma dupla ligação com outro átomo de carbono. Cada um desses átomos de carbonos vai estar fazendo duas ligações do tipo simples com dois átomos de hidrogênios, né? Então, essa fórmula estrutural é a fórmula do etileno, que já estava aqui em cima, tá? Só quis passar aqui para baixo. Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar dois hidrogênios. Pode ser esse hidrogênio, pode ser esse hidrogênio, pode ser esse e esse hidrogênio, pode ser esse e esse hidrogênio, e assim por diante. Vocês entenderam, né? Então, assim, é possível, como aqui é uma ligação do tipo dupla, é possível a gente fazer três estruturas diferentes, tá? Aí você fala, peraí, professor, mas por que três estruturas diferentes? Porque é uma ligação dupla. É que a ligação dupla ela não deixa com que esse eixo entre os átomos de carbono, que eles rodem. É impossível que essas ligações possam rodar, porque é uma ligação tipo dupla. Se fosse uma ligação simples, ela rodaria. O fato delas não rodarem fazem com que a gente possa ter duas estruturas bem parecidas, tá? Mas que vão ter assim, a mesma fórmula molecular, tudo, só que elas não podem, tipo, uma virar a outra em momento algum. A gente chama essas estruturas de isômeras, tá? Existe a isomeria, só que aqui vai ter isomeria do tipo cis-trans, tá? Eu vou mostrar para vocês, muita calma nessa hora. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é substituir esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, tá? Os dois, pelos grupos radicais metil. Esse radical que a gente está chamando de metil aqui é apenas um CH3, tá? O CH3 ligado a uma cadeia principal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: copiar a dupla ligação e os carbonos, tá? Os hidrogênios de cima eu vou deixar igualzinho. E aqui embaixo eu vou colocar um CH3 em cada lado. Um CH3 aqui embaixo e um CH3 aqui do outro lado. Agora que eu já fiz essa estrutura, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu substituir esse hidrogênio, eu vou substituir esse aqui de cima. Muda alguma coisa? Muda alguma coisa sim. Se eu substituir esse de cima aqui, a gente vai ter o seguinte. Um carbono. É o outro. Esse aqui é o cinza. Aqui o preto. Um carbono, certo? A dupla contra o carbono. Aí vai ter um CH3 aqui em cima e um CH3 ali embaixo, CH3. Aí vem um hidrogênio aqui em cima e o outro hidrogênio lá embaixo do outro lado. Beleza. Tem mais alguma forma? Tem mais uma, que seria o seguinte. Eu substituir dois hidrogênios do mesmo lado. Então eu poderia pegar esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, E aí ficaria dessa forma aqui. Uma dupla ligação. Os dois hidrogênios desse lado continuam iguais e do outro lado os dois são substituídos por dois grupos metil, né? 2CH3. CH3 aqui e um CH3 aqui. Esses dois primeiros que eu copiei aqui, esse daqui ele é chamado de posição cis, quando a gente fala de isomeria. E esse aqui é chamado de posição trans. Posição cis nessa isomeria, que a gente chama de isomeria geométrica, nem é o tema dessa aula, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. É o seguinte, a gente tem dois grupos, CH3 e CH3, iguais e que estão para o mesmo lado. Se você pegar e dividir essa estrutura aqui ao meio, vocês vão observar que os dois estão para o mesmo lado. Agora, a posição trans, um está lá em cima e o outro está lá embaixo no outro carbono, Eles estão numa posição transversal um em relação ao outro. E esse cara aqui, embora ele seja isômero também, porque ele também apresenta a mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural desses dois aí,
ele não é um isômero de isomeria geométrica, tá? Não pode, na isomeria, é por causa de umas regrinhas lá, mas não pode na isomeria geométrica ter um isômero onde um átomo de carbono aqui ele está ligado a duas coisas iguais, tá? Ele não é isômero daqueles outros dois por isomeria geométrica. Obviamente que é isômero, tá? Tem mesma fórmula molecular diferente, forma estrutural é isômero, tá? Mas esses aqui são por isomeria geométrica, porque esse aqui é o cis e esse aqui é o trans, tá bom? A mesma coisa, eu falei daquele átomo de carbono ligado a dois substituintes iguais, né? Os 2CH3. Esse aqui também, ó, tá ligado a dois iguais. Não pode isso. Observe que na isomeria cis-trans, ó, carbono ligado a hidrogênio, ACH3. Aqui outro carbono ligado a hidrogênio, ACH3. Eles nunca estão ligados a dois substituintes iguais, tá? Não pode. Bom, mas isso daí é tema para uma outra aula. O que importa é que é possível que a gente faça essas três formas aí apenas, tá? Cuidado, muito cuidado, porque você poderia falar o seguinte: ah, e se eu colocar esses dois CH3 aqui, ó, lá em cima, nessa posição cis, só que lá em cima não é outra forma? Não é. É a mesma molécula, você só girou essa molécula. Se você só girar a molécula, você rodar ela e conseguir fazer a outra forma que você está falando, na verdade não é uma outra forma, você simplesmente está rodando a sua molécula. Se for pensar em ficar rodando a molécula, você vai conseguir N formas diferentes, tá? Mas não vai estar correto. São só essas três formas aí, beleza? Então fiquem atentos. Se você quiser trocar a posição, isso e aquilo, fique atento se você só não está rodando, girando a molécula em ângulos de 180 graus e parece que você está mudando, está criando uma diferente, quando na verdade é a mesma coisa, tá? Muito cuidado com isso daí. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química orgânica ou outros exercícios de química no geral. Pode ser química geral, fisicoquímica, inorgânica e etc. Bom, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Na verdade é isso que faz o canal crescer, quando vocês compartilham, quando vocês curtem os nossos vídeos, enquanto vocês obviamente se inscrevem aqui no canal, o canal vai crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz com isso. E vocês podem, além de me ajudar seus amigos se vocês compartilharem as videoaulas, né, dos temas em que vocês estão estudando na escola ou na universidade, tá? Pois assim você ajuda os seus colegas e ajuda aqui também o Estuda Mais a crescer cada vez mais. Bom, forte abraço pessoal, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química.